Tudo se inicia quando Josefina diz para que Constanza estava enlouquecendo e que a falta de filhos tinha feito isso com ela. Mas Constanza, determinada, prometeu que provaria que Josefina era a mesma mulher que tinha roubado Renata quando ainda era um bebê. A tensão crescia entre as duas, e Josefina, tomada pela raiva, afirmou que Constanza não sabia do que estava falando. Antes que Josefina pudesse sair, Constanza ordenou que ela fosse embora. Irritada, Josefina não obedeceu, e num impulso violento, agarrou Constanza pelo pescoço. Constanza, lutando por sua vida, conseguiu se desvencilhar e tentou sair do alcance da cunhada, mas deu as costas para Josefina, o que foi um erro fatal. Josefina pegou um jarro pesado e atingiu Constanza na cabeça. Constanza caiu no chão, atordoada. Tentou se levantar, mas Josefina não hesitou. Ela pegou outro objeto e desferiu um golpe ainda mais forte na cabeça de Constanza, que desmaiou. Josefina ficou parada por um momento, ofegante, tentando processar o que acabará de fazer. Com a mente fervilhando, ela decidiu agir rápido. Bagunçou a casa inteira, espalhando objetos para simular um assalto. Subiu ao quarto, onde pegou algumas joias para reforçar a encenação. Antes de sair, lançou um último olhar para Constanza, que permanecia inerte no chão. Com passos apressados, deixou a casa sem olhar para trás. Na fazenda bonita, Ezequiel entrou na cozinha em busca de Lázaro. Ele estava visivelmente nervoso e pediu um momento para conversarem a sós. Com a voz baixa, confidenciou que tinha algo importante para contar. Revelou que seu patrão, Augusto, estava guardando um sarmento muito valioso, e que ele suspeitava que pertencia à fazenda bonita. Lázaro franziu o senho, confuso. Ezequiel explicou que Augusto havia mencionado que o único sarmento de valor na região era o da Bonita, e que tinha avisado que, se algo acontecesse com ele, o responsável pagaria com a própria vida. Lázaro refletiu sobre as palavras e perguntou diretamente se Ezequiel estava insinuando que Augusto havia roubado o sarmento. Ezequiel respondeu que não tinha provas, mas que suas suspeitas eram fortes. Enquanto isso, Josefina chegou ao seu quarto e encontrou Roberta. Com pressa, mandou a filha arrumar suas malas, pois precisava passar alguns dias fora dali. Roberta, curiosa, quis saber o que tinha acontecido, mas Josefina evitou dar explicações e insistiu para que ela obedecesse. Embora contrariada, Roberta ajudou a mãe a organizar as malas. Durante a arrumação, Josefina mencionou que tinha tido uma discussão séria com Constanza, e que por isso, não podia ficar mais ali. Roberta protestou, dizendo que não queria ficar sozinha naquela casa. Josefina foi firme. Roberta deveria permanecer e prestar atenção em tudo o que acontecesse para mantê-la informada. De volta à Bonita, Karina estava reunida com suas amigas, lamentando que não conseguiria terminar o vestido de noiva a tempo do casamento. Alzira, sempre prática, sugeriu que todas ajudassem. Matilde concordou e encorajou Karina a não desistir. Mesmo assim, Karina ainda estava preocupada, pois não sabia se Jerônimo permitiria que usassem os materiais da fazenda. Manuela, mais otimista, lembrou que Jerônimo era um homem generoso e provavelmente não veria problema. Nesse momento, Carlos entrou na sala, assustando Matilde, e anunciou que Jerônimo estava prestes a chegar. A animação tomou conta do grupo, e as mulheres correram para iniciar os cortes nos tecidos. Matilde permaneceu, trocando algumas palavras com Carlos.
Quando ele perguntou o que elas estavam aprontando, Matilde respondeu que era coisa de mulher, e num gesto brincalhão, empurrou-o na cama antes de sair, deixando Carlos rindo sozinho. Enquanto isso, na mansão, Roberta ajudava Josefina a descer com as malas. A filha ainda estava confusa com a atitude da mãe e disse isso abertamente. Josefina, irritada, respondeu que Roberta apenas precisava seguir suas ordens e se manter atenta a tudo. Foi então que Gonçalo entrou, surpreendido ao ver Josefina com as malas. Perguntou para onde ela estava indo, mas Josefina, em tom desdenhoso, respondeu que não entendia por que ele estava questionando, já que há muito tempo não se importava com o que ela fazia. Gonçalo explicou que só queria entender o motivo da viagem repentina. Josefina afirmou que precisava descansar. Ele, então, declarou que ela poderia ir, mas não antes de terem uma conversa. Roberta, percebendo o tom sério do pai, decidiu deixá-los a sós. Josefina cruzou os braços, esperando que Gonçalo falasse. Ele foi direto, expressou o quanto a desprezava e afirmou que jamais poderia perdoá-la pelo que tinha feito a ele e à filha. Enquanto isso, Petra entrou na casa e encontrou Constanza desmaiada no chão, vítima de falsas acusações. Mas Gonçalo não se deixou enganar. Ele afirmou que sabia exatamente quem ela era e que não cairia mais em suas manipulações. Josefina tentou mudar de assunto, acusando-o de estar com Regina. Gonçalo, firme, disse que não aceitaria que ela falasse mal de Regina. Antes de sair, ele deixou claro que manteria sua palavra em relação à casa, mas que sua relação com ela e Roberta havia chegado ao fim. Josefina se sentou, derrotada, e murmurou que precisaria adiantar seus planos. Na empresa, Honório conversava com Matias sobre os avanços da empresa, destacando os desafios e as conquistas recentes. No entanto, a conversa foi abruptamente interrompida por uma ligação de Petra. Do outro lado da linha, ela chorava e implorava para que ele fosse para casa imediatamente, pois havia encontrado Constanza desmaiada no chão, parecendo morta. O desespero tomou conta de Honório, que pediu a Matias que chamasse uma ambulância enquanto ele corria em direção à saída. Gonçalo estava a caminho de seu carro quando Petra o alcançou, desesperada. Entre soluços, ela explicou o que havia acontecido com Constanza. Sem pensar duas vezes, Gonçalo deixou tudo de lado e seguiu com Petra até a casa. Na empresa, Matias, ainda atônito, contou para Renata e Adriana o ocorrido. Eles correram em direção ao elevador, onde encontraram Augusto, que estava ali para buscar seu celular. Renata explicou rapidamente que o aparelho estava em sua bolsa, mas enfatizou que precisavam sair imediatamente para socorrer sua tia. Augusto, demonstrando preocupação, ofereceu-se para acompanhá-los. Na casa, Gonçalo questionou Petra sobre o que tinha acontecido. Nervosa, ela contou que encontrou Constanza jogada no chão e que a casa estava completamente revirada, sugerindo um assalto. Gonçalo quis saber se Honório já havia sido avisado, e Petra confirmou. Ela, então, perguntou angustiada se Constanza sobreviveria. Sem resposta, Gonçalo apenas suspirou profundamente. Enquanto isso, Josefina ligava para Regina. Com frieza, exigiu que ela conseguisse o dinheiro em 2 dias. Regina tentou argumentar, explicando que esse prazo era impossível e que os bens e joias deixados por Roberto não podiam ser resgatados tão rapidamente. Josefina, impaciente,
retrucou que se ela realmente estivesse disposta a tudo para recuperar sua filha, daria um jeito. Regina prometeu tentar, mas Josefina foi categórica: 2 dias ou nada. Antes que Regina pudesse responder, Josefina desligou. Ao telefone, Gonçalo informou Honório que já estava com Constanza e pediu que ele fosse direto ao hospital. Honório quis saber o estado da esposa, e Gonçalo, honesto, disse que a pulsão dela era quase imperceptível, mas que eles não podiam perder a fé. Josefina, enquanto isso, preparava-se para partir. Roberta perguntou o que Gonçalo queria, e Josefina, irritada, respondeu que ele apenas havia reclamado delas. Roberta mencionou Constanza, mas Josefina garantiu que não era sobre isso. Antes de sair, instruiu Roberta a ficar atenta a tudo e a não se esconder, pois seus planos precisavam ser adiantados. No centro, Regina, em desespero, tomou uma decisão. Ligou para Jerônimo e pediu para encontrá-lo. Entre soluços, explicou que precisava da ajuda dele. Por outro lado, o padre visitava Marina no consultório. Marina mencionou que estava saindo para comprar algumas coisas e depois buscaria Jerônimo no aeroporto. O padre alertou sobre os perigos da estrada e sugeriu que ela não fosse sozinha. Marina, confiante, tranquilizou o tio e seguiu com seus planos. No hospital, todos aguardavam ansiosamente por notícias. Gonçalo apareceu e informou que os médicos estavam cuidando de Constanza e que ela tinha sofrido uma contusão no cérebro. Questionado sobre o que havia acontecido, ele mencionou que tudo indicava um assalto, já que a casa estava revirada. Honório, intrigado, lembrou que havia segurança na residência. Gonçalo sugeriu que a investigação policial esclareceria os fatos. Enquanto isso, os médicos faziam de tudo para salvar a vida de Constanza. Honório, desconfiado, comentou com Gonçalo que precisavam confirmar se Branca realmente estava presa, pois acreditava que ela poderia ser a autora do ataque. No centro, Jerônimo chegou rapidamente ao encontro de Regina, que pediu desculpas pela urgência. Ela explicou que precisava de uma grande quantia de dinheiro. Jerônimo, inicialmente, pensou que fosse para o centro de caridade, mas Regina revelou que era para o resgate de sua filha. Ele sugeriu que Regina exigisse provas concretas antes de entregar o dinheiro. Regina mencionou que Josefina prometeu um exame de DNA como confirmação. Jerônimo, cauteloso, pediu para que ela não comentasse com mais ninguém, temendo represálias. Ele também levantou a hipótese de que Josefina estivesse sendo perseguida pela polícia e perguntou se Regina iria denunciá-la. Regina negou, afirmando que isso não mudaria o tempo perdido com sua filha. Enquanto isso, em um quarto de hotel, Josefina estava tensa. Observava as joias que havia. Na mansão, Eulália entrou no quarto de Roberta com um semblante aflito. Assim que ficou sozinha, pegou o celular e ligou para Josefina, exigindo saber o que ela tinha feito com Constanza. Josefina, sem rodeios, admitiu que teve que acertá-la para impedi-la de revelar que havia roubado Renata quando era bebê. Roberta, indignada, acusou a mãe de quase matar sua tia e perguntou se esse era o objetivo. Josefina negou, justificando que apenas queria silenciá-la para proteger seus planos. No centro, Jerônimo garantiu a Regina que emprestaria o dinheiro que ela precisava. Regina, emocionada, prometeu pagar cada centavo e sugeriu usar sua casa como garantia, mas Jerônimo recusou.
ele afirmou que o mais importante era ela recuperar sua filha. Logo depois, Regina recebeu uma ligação de Gonçalo, que contou sobre o incidente com Constanza. Preocupada, Regina avisou que iria ao hospital e explicou a situação a Jerônimo, que decidiu acompanhá-la. Enquanto isso, Marina foi até um restaurante e pediu ao garçom que organizasse um jantar romântico. Com um sorriso confiante, ele garantiu que o jantar seria inesquecível e que conquistaria qualquer coração. Marina agradeceu, esperançosa. No hospital, os familiares de Constanza aguardavam ansiosos por notícias. Em casa, Roberta, ainda abalada, refletiu sobre as ações de sua mãe. Em voz alta, comentou que não podia acreditar que Josefina fosse capaz de matar. Tentando fugir de seus pensamentos, ligou para Serena, mas a amiga, que estava em uma festa, rejeitou seu convite. Serena respondeu de forma fria, afirmando que estava aproveitando a noite com Diego. A conversa terminou com Roberta se sentindo ainda mais sozinha. Na Fazenda Bonita, Carlos questionou Lázaro sobre a possibilidade de Augusto estar em posse do sarmento da Bonita. Lázaro admitiu que era uma suspeita plausível, considerando o interesse de Augusto nas uvas da propriedade. Eles decidiram investigar melhor no dia seguinte. Enquanto isso, Inês e Isidro conversavam. Inês revelou estar insegura sobre se mudar novamente, especialmente após os problemas recentes com Andrezinho. Isidro, frustrado, pediu uma decisão definitiva. Inês prometeu pensar e responder em 2 dias, deixando Isidro incomodado. De volta ao quarto, Roberta, sozinha, recorreu a uma garrafa de bebida para tentar aliviar sua solidão. Enquanto isso, Josivesse, talvez tivesse que fingir insanidade para escapar das consequências. No hospital, Regina chegou e foi recebida calorosamente por Renata, que agradeceu pela presença. Regina respondeu que faria qualquer coisa por Constanza, a quem considerava como uma irmã. Pouco depois, Jerônimo também chegou e foi confrontado por Augusto, que questionou sua presença. Jerônimo afirmou que estava ali para apoiar Regina e saber sobre Constanza. Enquanto conversavam, uma enfermeira apareceu procurando um familiar de Constanza. Honório se apresentou e foi chamado para preencher os formulários de internação. Adriana o acompanhou. No aeroporto, Marina esperava ansiosa por Jerônimo. Conforme o tempo passava e ele não aparecia, ela começou a ficar nervosa. No hospital, Augusto sugeriu que Jerônimo fosse embora, alegando que já havia gente suficiente ali. Jerônimo rebateu, afirmando que Augusto não tinha autoridade para dar ordens, mesmo estando comprometido com Renata. Matias, que ouviu a conversa, ficou surpreso e questionou o que estava acontecendo. Antes que Renata pudesse intervir, Jerônimo revelou que ela estava comprometida com Augusto, deixando todos chocados e Renata em silêncio. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.